Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o período colonial, estudando agora sobre a escravidão africana. A gente lembra que no século XV, com Portugal se lançando às grandes navegações em busca do Oriente, o caminho que ele traçou para chegar lá foi contornando o continente africano, não foi? O plano de navegação dele era seguir rumo ao sul, fazer o contorno no continente africano e chegar até as Índias. E a gente viu na nossa primeira aula que isso deu certo. Esse plano de navegação aí foi bem sucedido. Porém, demorou para acontecer, né, pessoal? Não foi de uma hora para outra. Portugal vai começar sua expansão marítima no início do século XV, tanto é que a gente viu que a primeira conquista dele, né, foi no ano de 1415, uma região lá no norte da África ainda, chamada Celta, e que ele só vai conseguir chegar ao seu destino em 1498, ou seja, são mais de 70 anos de intervalo, desde que ele começou, lá no iniciozinho ainda, até ele chegar no Oriente de fato. Tá, Caio, mas por que tu tá falando sobre isso? O que isso tem a ver? Porque eu quero que você entenda que sim, o objetivo inicial e principal era chegar ao Oriente. Porém, pessoal, no meio do caminho, Portugal foi observando que tinham outras possibilidades de lucro também. Tinham outras formas de ganhar dinheiro através do continente que ele estava contornando. E foi isso também que estava dando motivação para ele continuar com as grandes navegações. Antes de tudo começar, ele já até tinha em mente, olha, eu posso encontrar metais preciosos nas terras que eu passar. Né? Nada mal encontrar um ourozinho por aí, um diamante. Rapaz, isso daí vai me render uma boa grana. Eu posso encontrar também novos mercados consumidores, novos clientes, né, para vender minhas manufaturas. Porque os europeus, aqueles babacas lá de nariz em pé, não quer mais comprar, achando ultrapassado já. Esse novo povo aí, ó, pode se interessar, quem sabe. Nova forma de lucro também. Mas, pessoal, quando eles chegam na África e observam o povo africano, eles notam uma coisa que podia ser extremamente lucrativa para eles. E não tinha nada a ver com o que eles estavam em mente antes. Porém, poderia ser mais lucrativa até do que tudo que eles já haviam pensado. Eles notam que entre esse povo haviam escravos, havia escravidão naquele continente. E aí o português, não só o português, mas como os europeus, eles param e pensam, cara, dá para tirar muito dinheiro com essa situação aí. Dá para aproveitar muito isso. Porque se eu comprar escravos daqui, eu posso vender em qualquer parte do mundo. Isso, com certeza, sem sombra de dúvidas, é um lucro certo já. Porém, entretanto, todavia, tinha um problema aí. E é o que eu vou falar agora, que eu não quero que vocês confundam, tá? Olha só, tinha escravidão na África? Tinha. Porém, era feito de um jeito diferente. Tinha um sentido diferente aquilo lá. Não tô falando que é justificável, tá? Tô falando que para a sociedade daquela época, tornar alguém escravo tinha um contexto diferente por trás. Como assim, Caio? Eu não tô entendendo nada. Explica essa situação aí direito, hein? Olha só, pessoal, o escravo na cultura africana, ele não era visto tanto como uma mercadoria. Para alguém se tornar escrava lá, tinha motivos para isso, entende? Eu vou citar os principais deles. Imagina que alguém está participando de uma guerra e é capturada pelo inimigo. Ela vai se tornar um prisioneiro de guerra, né? E como era inimigo de batalha, ela vai poder ser escravizada nesse caso. Outro exemplo também, alguém está com dívidas na praça, está devendo dinheiro por aí. Nesse caso, a escravidão é um recurso utilizado como garantia de pagamento de dívidas. Se aquela pessoa não pagasse, ela poderia ser escravizada. Ou ainda, um caso que acontecia muito, uma pessoa cometeu um crime muito grave, então a escravidão é um método de punição para essa pessoa. Pegaram, assim, o contexto e o sentido que a escravidão se colocava na vida dos africanos? Então, o que os europeus fizeram? Eles mudaram o sentido da escravidão na cabeça até dos próprios africanos. O escravo, que antes era considerado um prisioneiro de guerra,
ou um criminoso, agora tomou aspecto muito mais de ser uma mercadoria que dá para ser negociada lá no mercado atlântico. O motivo para se escravizar alguém agora é muito mais econômico do que qualquer outra coisa. E isso, com certeza, é uma situação que vai desequilibrar as relações que existiam na África anteriormente. Cara, para vocês terem noção, alguns grupos africanos começaram a se especializar em fazer guerras com o único objetivo: capturar prisioneiros para torná-los escravos e vendê-los no litoral. E essas pessoas, ao serem vendidas lá, acontecia a diáspora africana, né? Seguiam para diversas rotas do mundo, sendo uma delas o Brasil. E é lógico que o que interessa no nosso estudo são os escravos aqui no território brasileiro. Mas, antes da gente entrar de fato nos nossos dramas aqui, e tudo que é interessante no nosso estudo, vou te pedir uma coisa: você que tem acompanhado as aulas e tem tirado proveito delas, como forma de retribuição, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir minha página no Instagram também, onde você consegue ter mais acessos a conteúdos da ESA, fazer mentorias comigo e tudo mais, beleza? Dá essa moral aí para que esse projeto continue para vocês, fazendo com que a oportunidade seja cada vez mais de todos. Não se esqueça também de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora. Você já sabe que o objetivo delas é facilitar a sua revisão desse conteúdo. Se você não tá, vá para o local mais calmo e silencioso, esteja dentro das suas possibilidades e desligue as notificações desse telefone, porque o cocoto e a cocota podem esperar, certo? Então, vamos lá. Tá bom, primeira coisa para a gente entender então é o porquê a escravidão africana superou a escravidão indígena aqui no Brasil. E aí você vem com aquela filosofia maluca, né, que tem por aí. O africano é mais predisposto ao cativeiro, ao trabalho forçado do que o indígena. Pessoal, não, tá? Claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você tinha uma mentalidade dessa daí, já apaga isso de vez da tua cabeça, que tá muito feio, beleza? Muitos foram os motivos que fizeram com que isso acontecesse, e a gente vai ver os principais deles agora. E o primeiro, você já pode anotar aí, que foi a oposição dos jesuítas em aceitar a escravização dos nativos, tendo eles o apoio da metrópole para isso. Mas por quê? O que está acontecendo? A gente sabe que muitos colonos vieram para cá com o intuito de investir na indústria açucareira, nos engenhos, né? E para isso eles precisam de mão de obra. Então ele vai olhar o indígena dando sopa ali, vai falar: pronto, problema resolvido, vou escravizar esse camarada. E aí que entram os jesuítas nessa história, porque eles também vêm para cá, mas com a função de catequizar essa galera. Então eles vão olhar para o colono e vão falar: ô colono, tu tá maluco? Qual que é a ideia? Eu tô vindo para catequizar os indígenas. Como é que tu tá querendo escravizar eles? Pode tirar o cavalinho da chuva, irmão. Nos nativos vocês não mexem. Já o segundo motivo foi a baixa imunidade dos indígenas, que por conta do contato com os colonos acabavam morrendo aos montes, pegando gripes, varíolas, entre outras epidemias. E essa era uma situação que os senhores de engenho consideravam arriscado, sabe? Investir tempo e capital no treinamento do trabalho deles. Uma outra coisa, havia uma barreira cultural no índio em realizar trabalhos na lavoura, porque na cultura indígena isso era incumbência das mulheres, enquanto que os negros traziam tradições culturais parecidas com os europeus. Muitos deles, por exemplo, eram familiarizados com a metalurgia, com a criação de gado, que são atividades muito úteis na empresa açucareira. Então, pessoal, por conta disso, a mão de obra negra ficava muito mais valorizada aos olhos dos compradores em relação à mão de obra indígena. E por último, podemos destacar também como um grande fator para isso o fato de o tráfico negreiro trazer lucros para a metrópole. Portugal arrecadava impostos com os escravos africanos que eram vendidos para o Brasil, ou seja, a escravidão africana era lucrativa para Portugal, enquanto que a dos nativos não. Porque qualquer atividade comercial com escravos nativos não sairiam da colônia, os lucros ficariam todos lá, enquanto que a escravidão africana, Portugal participava. Pegou a ideia? Então esse vai ser um outro fator que vai contribuir para que a escravidão africana seja estimulada e a escravidão dos nativos desestimulada. Tá, então entendemos os principais motivos que fizeram com que a escravidão africana superasse a escravidão indígena. E vimos que não tem nada a ver com aquela ideia maluca lá
dos africanos serem mais predispostos ao trabalho forçado do que indígenas, né? Já matamos essa ideia louca aí. Inclusive, para ressaltar isso daí, pessoal, saibam que sempre houve resistência negra contra a escravidão, beleza? Sempre e desde sempre. Então, por conta disso, o pessoal que comprava os escravos começou a perceber uma parada. Não era bizu, não era legal comprar escravos que se entendiam. Escravos de uma mesma cultura, sabe? Falavam a mesma língua. Não era bom. Por quê? Porque isso facilitava a integração entre eles. Logo, aumentavam os riscos de organização de revolta. Então, pensando por esse lado, era preferível comprar escravos com etnias diferentes, justamente para dificultar a integração entre eles. E assim o tráfico negreiro começou a trazer grupos étnicos variados aqui para o Brasil. E os principais deles que foram chegando, você já pode anotar aí que são os bantus, os sudaneses e os maleses. Os bantus eram aqueles capturados no Congo, na Angola e em Moçambique. Os sudaneses eram originários da Nigéria, da Omé e Costa do Marfim, e os maleses eram os sudaneses que tinham se convertido ao islamismo, beleza? Agora, falando mais diretamente das resistências negras contra a escravidão, de fato, eu particularmente acredito ser o assunto mais importante da aula, já guarda uma coisa na sua cabeça. Quando a gente pensa em resistência negra, a sua mente já tem que associar isso à palavra quilombo. Caio, eu sei que essa palavra é famosa, quilombo, já ouvi, mas vou te confessar, não sei o que é. Tá bom, olha só. Pensa em quilombo como local para onde os escravos iam para se proteger, sabe? Imagina que você é um escravo que conseguiu fugir do engenho, por exemplo, né? Com certeza já deve ter um bandeirante de contrato à sua procura, irmão. Então, ó, corre que tu tem pouco tempo. Vai encontrar seu quilombo para se proteger logo. Definindo, quilombos eram comunidades negras formadas em maior número por escravos fugidos. E o maior dos quilombos já existentes aqui no Brasil foi o famoso Quilombo dos Palmares, que chegou a abrigar mais de 20 mil negros e resistiu por 65 anos, de 1629 até 1694. Irmão, quando eu falo que resistiu, resistiu mesmo, tá? Ele venceu muitas expedições motivadas para destruí-lo. Expedições oficiais e expedições também pagas por senhores de engenho. Porque o pessoal daquela época considerava esse quilombo uma ameaça muito grande, porque podia motivar outros escravos a se revoltarem também. Agora, em questão de liderança, os principais líderes foram Ganga Zumba e Zumbi. Ganga Zumba vai liderar de 1656 até 1678 e depois vai ser substituído pelo seu sobrinho Zumbi. E foi substituído porque ele se acovardou em um momento lá, tá? Porque o que acontece? O Quilombo dos Palmares, como eu falei, ele recebia muitos ataques dos colonos, mas ele resistia a todos eles, vinha vencendo, né? Porém, Ganga Zumba, ele se sente pressionado com esses ataques e ele acaba assinando um acordo de paz com o governador de Pernambuco. Acordo de paz, legal, Caio. Pô. Mas olha como que ele funcionava. Esse acordo previa liberdade para os negros nascidos em Palmares, porém, os escravos recém-chegados teriam que ser devolvidos aos colonos. Ou seja, Zumba chega no quilombo. Aí, rapaziada, consegui fazer um acordo de paz. Vencemos, irmão. Como é que foi isso, irmão? Como que isso aconteceu? O trato tá feito, irmão, com o governador de Pernambuco ainda, tá? Todos nós que nascemos aqui em Palmares somos livres. Ouviu? Livres. Zumba é brabo, irmão. E vocês aí que acabaram de chegar, vocês podem se retirar do quilombo, tá? Vocês vão voltar de onde vocês vieram. Eles são escravos ainda. Não fazem parte do clubinho dos livres. Vão logo que eu não quero problema. Ia lá. Qual foi, Zumba? Vai fazer isso com nós mesmo, irmão? Pô, acabei de chegar, Zumba. Se eu voltar pra lá, aquele velho maluco vai querer me bater, irmão. Faz isso não, Zumba. E é aí que o grande, o incrível Zumbi entra em ação. Porque ele vai liderar o grupo que não aceitava esse acordo.
Então ele chega na frente do pessoal, veste a carapuça de líder, né? E fala: olha só, ninguém aqui vai ser mandado embora. Já que estamos sendo resistência, vamos ser resistência direito, tá entendendo? Somos todos negros e negros unidos. Aqui é um por todos e todos por um. Depois disso, Ganga Zumba vai ser destituído e assassinado, e Zumbi vai assumir o seu lugar. E sob a liderança de Zumbi, o Quilombo vai resistindo a muitas investidas. Até que em 1694, a serviço dos senhores de engenho, o bandeirante Domingos Jorge Velho comandou uma expedição que invadiu e destruiu o Quilombo dos Palmares. Muitos dos habitantes conseguem fugir e se reorganizar novamente sob a liderança de Zumbi, continuando essa luta de resistência contra a escravidão. Até que no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi preso, morto e esquartejado, e a sua cabeça foi exposta em uma praça em Recife. E atualmente, o dia 20 de novembro, que foi o dia que o mais famoso líder da luta pela liberdade dos escravos foi morto, é lembrado como o Dia da Consciência Negra, e representa o dia símbolo da continuada luta de todos os brasileiros contra o preconceito e o racismo. E aproveitando a deixa para encerrar a aula, é bom dizer: a nossa Constituição prevê o racismo como um crime imprescritível e inafiançável. O que isso quer dizer? Que racismo não é brincadeira. Racismo é crime. E é um crime muito grande mesmo. Diria que até imperdoável. Fazer zombarias ou desvalorizar de qualquer forma uma luta que tirou inúmeras vidas, que lutaram por ela no passado ardentemente. E assim fechamos a aula de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir minha página no Instagram para ter mais acessos a conteúdos da ESA. Não deixe também de acompanhar os conteúdos que estão sendo postados na playlist de História do Brasil para a ESA. São videoaulas teóricas como essa aqui e de resolução de exercícios batendo todo o edital do concurso. Beleza? É isso, tamo junto, foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau.